Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo e aqui comigo está a Letícia, minha esposa. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia, e vocês? No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre uma série, né, Letícia? Sim. Uma série brasileira que recentemente foi lançada no Netflix. Vai aparecer aqui agora. Aí, agora. Essa série se chama Cidade Invisível. Sim. Se você gosta de séries, filmes para estudar português, essa é uma ótima recomendação para vocês. Por que, Letícia, é uma boa recomendação essa série, Cidade Invisível? Para começar, ela está entre os top 10 da Netflix. Então, se ela está entre os top 10 é porque é algo bem interessante para assistir. E para quem está aprendendo português, é melhor ainda porque ela aborda o folclore brasileiro através das lendas, né, que fazem parte do folclore brasileiro. Então, se você quer conhecer um pouquinho das lendas brasileiras, é uma ótima oportunidade. Isso aí. A gente achou muito interessante essa série porque, como a Letícia falou, ela é baseada no folclore brasileiro. Então, nessa série vocês vão conhecer um pouquinho sobre algumas histórias, algumas lendas que fazem parte do nosso folclore. Sim. É uma série tranquila para ser assistida. Acho que é Rápida. possível. Os episódios não são muito longos, né? Não é cansativo. Não tem muita ação também, né? Então nós sempre recomendamos aqui filmes, séries que tenham bastante diálogo, Sim. pouca explosão, pouca ação, violência, porque isso tira um pouco a atenção, né? Sim, E são essa poucas série, cenas, né? Mais agitadas. essa série é uma série bem tranquila, onde você pode praticar português, estudar português e aprender um pouquinho da nossa cultura. Bom, então nós estávamos assistindo essa série e fizemos algumas anotações, né, Letícia, dos pontos mais importantes ou interessantes que a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui. Sim, né? eu acho que como, né, ele fala sobre o folclore brasileiro, sobre as lendas, ele é bem místico, né? Bem surreal, sim, assim, no sentido uma das fantasia. histórias. Exatamente. Nós estávamos comentando sobre a série, né? E aqui no Brasil, normalmente, nós abordamos o folclore brasileiro muito nas escolas. Sim, né? Principalmente em agosto, porque dia 22 de agosto é o dia do folclore, né? Dia 22 de agosto, muito bem lembrado. É o dia do folclore aqui no Brasil. E é muito explorado o folclore nas escolas. Então sempre tem uma abordagem bem infantil, né? Mas essa série não é para crianças, né? Pode ser assistido até para crianças, acho que não tem problema. Acho que é um pouco pesadinho. Porque tem cenas fortes, né? A criança pode ficar... criança pode dar um medinho. A criança vai ficar assustada se ela ver algumas cenas ali. Então, é exatamente isso que eu queria falar. É uma série que foi feita para adultos. Sim. Então, não é uma coisa muito infantil, como a gente costuma ver. Eu achei bem interessante porque, como você falou, a forma como geralmente a gente aborda as figuras do folclore são infantis. Né? E aí nessa série não, elas são retratadas como pessoas comuns entre aspas, mas a figura física ali é de uma pessoa, né? Sim, então sim. A gente vai falar com um pouco mais de detalhes sobre a história de um modo geral, mas antes, Letícia, vamos explicar para o pessoal rapidamente só o que seria folclore, o que seriam lendas, para que as pessoas possam entender, né? Você pode tentar explicar pra gente? Então, resumidamente, né, o folclore, ele é a cultura de um povo, né? Ele é passado de geração para geração. Então, a nossa bisavó contava essa história para nossa avó, que contou para nossa mãe, que contou pra gente, e até hoje essas histórias estão aí. Todo mundo sabe contar e elas geralmente são repassadas oralmente, né? São contadas de geração em geração. Sim. E aí, dentro do folclore, nós temos várias coisas, né? Nós temos provérbios, nós temos cantigas e temos as lendas que foram retratadas na Cidade Invisível. Sim, lendas que são aquelas histórias que não necessariamente
podem ser verdadeiras ou não, Sim. são lendas, né? São contadas por um povo, não tem uma comprovação, São né, contadas científica. de geração para geração, né? Sim. E é basicamente isso que o seriado, a série, aborda. Muito bem. Então a gente fez uma listinha mais ou menos de algumas coisas que a gente achou interessante compartilhar com vocês. Podem ficar tranquilos que a gente não vai dar spoiler, a gente não vai tirar a surpresa da série para vocês, ok? Uma coisa que eu estou lembrando antes da gente continuar o nosso episódio, se você quiser, você pode ativar as legendas para você poder acompanhar o nosso episódio e também ler as legendas em português e também em inglês, ok? Acho que é um recurso que pode ser útil para você se você precisar. Vamos lá. Então, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, Letícia, na série, no primeiro episódio, né? A história começa já em uma festa junina. Sim, né? verdade. Então, nós já falamos sobre festa junina em um episódio do podcast, lá no Spotify, no Apple Podcasts, não aqui no YouTube. Se você quiser escutar esse episódio sobre festa junina, tá bem legal, então a gente convida você para poder escutar esse episódio também, tá? A história começa numa festa junina, então rapidamente vocês podem ter uma ideia, uma noção de como é uma festa junina, Sim, que é uma verdade. festa muito popular que acontece aqui no Brasil. Adoramos uma festa junina. Sim, Inclusive, há cidades como, acho que Campina Grande, no Nordeste, que é sim. referência para festa junina, né? Exatamente. Bom, a história se passa no Rio de Janeiro, né? A cidade mais famosa do Brasil. Acho que o mundo inteiro conhece o Rio de Janeiro. Mas o que me chamou a atenção também foi que nós conhecemos o Rio de Janeiro, claro, pelos pontos turísticos principais, mas também pelo trânsito, pela poluição, pelas favelas. E interessante é que temos uma floresta no Rio de Janeiro também, sim, né? Sim. Então a história acontece, os personagens todos vivem no Rio de Janeiro, Sim. na floresta. Num lugar um pouco mais afastado, né? Digamos Um assim. pouco não mais tão afastado. longe, mas também não tão ali dentro. Isso, sim, realmente. E especificamente no Rio de Janeiro, além da floresta, várias cenas acontecem na Lapa. Sim. A Lapa é um bairro, é uma região muito turística no Rio de Janeiro também, muito conhecida pela boemia, Sim. né? Se um dia você tiver a oportunidade de visitar o Brasil e você gosta de bares, experimentar a noite carioca, é lá, nesse lugar. Com então, certeza, é Lapa. você pode ver em algumas cenas a Lapa, essa região do Rio lá. Sim, né? verdade. Ainda falando sobre o Rio de Janeiro, né, Letícia? Rapidamente, se eu não me engano, no primeiro episódio mesmo, ou no segundo, nós podemos escutar um pouco de funk. Verdade. Né? Logo Então, no começo mesmo. Falando sobre música, apenas nesse momento, pessoal, então vocês precisam ser atentos. Funk é muito tradicional do Rio de Janeiro, então vocês podem também escutar um pouquinho dessa música, que é uma característica muito forte do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Sim, verdade. Bom, ainda sobre a trilha sonora da série, além desse funk que acontece logo no início da série, em alguns momentos temos algumas cenas, de fato, de como acontece a noite na Lapa, como né? Então tem música, tem samba, Sim. que é muito tradicional também no Rio de Janeiro, na Lapa também. O samba carioca, onde as pessoas normalmente frequentam para se divertir, para dançar, beber, né? Sim, verdade. Agora a gente vai falar rapidamente apenas os personagens que nós encontramos na série. Dentro do folclore brasileiro, dentro das lendas, nós temos várias histórias, Sim. né, Letícia? E durante os episódios é possível conhecer a história dessas lendas, né? Então por isso que não vamos falar aqui, senão a gente vai acabar dando spoiler para vocês. Não vamos contar as histórias dos personagens, porque isso acontece na série, e senão vamos estragar a surpresa. Verdade. Né? Então, só vamos citar aqui os personagens e vamos deixar para que vocês conheçam um pouco mais a história deles
na série Cidade Invisível. Sim. Nós estávamos comentando sobre os personagens, né, Letícia? E nós percebemos que tem alguns personagens que são realmente bem conhecidos Sim. e outros nem tanto, né? Nós não conhecíamos a história deles e então, por causa da série, nós também aprendemos que temos outros personagens Sim. do nosso folclore brasileiro, das nossas lendas, né? Verdade. Vamos falar os mais famosos primeiro e depois os outros, ok? Sim. Eu Você se acho lembra? que um dos mais famosos mesmo é o Saci, né? Eu acho que ele Isso é aí. conhecido no país inteiro, a história do Aham. Saci. Saci Pererê. Pessoal, essa lenda acho que realmente é a mais famosa, a mais conhecida do Brasil, do nosso folclore, né? Vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a história do Saci Pererê. E interessante que nessa série o Saci ele tem um sotaque baiano. Sim, Você verdade, percebeu isso? verdade. Se vocês prestarem bem atenção, pessoal, vocês podem perceber a maneira como o Saci fala. É um sotaque um pouquinho da Bahia, do Nordeste brasileiro. Sim, né? verdade. Bom, um outro personagem muito famoso do nosso folclore que está presente na série é o Curupira. Curupira. Né? Curupira é bem famoso, é bem famoso conhecido. também. Ele tem algumas características bem peculiares. Não vamos contar as Não. características, surpresa, só vamos Mas falar. ele é bem diferente. Sim, e é um dos personagens principais até da história, eu né? acredito, que seja um dos principais. Eu acredito que depois deles, a Cuca é uma das mais famosas, né? E pra quem é brasileiro, a gente sabe que tem até uma música de ninar, que por mais estranho que pareça, é de ninar, né? E fala da Cuca. Então, gente, na hora que ela estiver cantando, presta atenção, porque essa musiquinha aqui é normal se cantar para crianças dormirem. Exatamente. A Cuca, ela é uma personagem muito famosa, muito conhecida também do nosso folclore, né? Temos essa música. Sim. Música de ninar, né, Letícia? São aquelas canções bem suaves que realmente nos fazem ter vontade de dormir. Sim. São Apesar, cantadas. né? Como você falou, o ritmo da música é um ritmo bem confortável. E são cantadas para crianças, sim, especialmente. sim. Né? Então, o interessante dessa história, não temos só essa música, temos outras músicas também de ninar. Que eu acho que também são estranhas, né? Temos músicas de ninar em português, podemos fazer um episódio sobre isso, que são letras cantadas para crianças, para elas dormirem. E curiosamente são letras terríveis, As né? letras são assustadoras. Eu acho que é para criança dormir de medo. Sim, talvez. Mas é interessante, vocês podem observar essa letra, essa música também, porque a personagem canta. Aparece várias vezes, né, nos episódios. Sim. Bem legal. Acho que esses são os mais famosos, né, de todos. Temos mais personagens também na série, como, por exemplo, o Boto Cor-de-Rosa. Boto Cor-de-Rosa é um animal da nossa fauna brasileira, né? Sim. E então existe uma lenda sobre ele que vocês podem aprender e conhecer na série. Não vamos contar aqui. E aí eu acho que vem os menos famosos, Sim. né? O que nem a gente conhecia. Que é o Tutumarambá. Tutumarambá. Nós não conhecíamos. Deve ser de alguma outra região a gente sempre fala aqui, né, Letícia, que o Brasil é enorme, imenso, né? Então, com certeza existem, talvez, centenas de outras lendas que a gente não conhece, que a gente né? nunca ouviu falar. Mas sim, temos esse personagem também, que aparece muitas vezes no seriado, na série, Tutumarambá. Temos também a Iara, a sereia, que também ela é até de certa forma conhecida assim na nossa região. Ela é mais conhecida do que o Tutumarambá. Uma lenda que a gente também não conhecia, né? Que na verdade é o vilão da história, né? É o Corpo Seco. Né? Nunca ouvi falar. O Tutumarambá, apesar da gente nunca ter ouvido falar, a gente já imaginava que era uma lenda. Mas o Corpo Seco bateu uma dúvida. Será que é lenda ou será que é apenas a história ali para poder ter um enredo, né?
Mas o corpo seco também é Sim. uma lenda. Só que não é muito conhecida por aqui, né? Na nossa verdade. região. Sim, sim. O que a gente achou interessante também, pessoal, dessa série é que, bom, todos esses personagens, eles estão por aqui convivendo com a gente Sim. como pessoas, seres humanos normais. Alguns têm até formas, né, diferentes das de um ser humano, mas de certa forma eles estão disfarçados, alguns até têm Sim. realmente a forma humana, né, e estão vivendo entre nós, Sim. né? Bom, pessoal, nós não vamos falar mais nada sobre essa série. Nós gostaríamos apenas de despertar o interesse de vocês. Espero que tenhamos conseguido Sim. despertar esse interesse de vocês, porque realmente vocês podem aprender muito sobre a nossa cultura aqui no Brasil com essa história. Os episódios, né, são 8 episódios. Isso. E é a primeira temporada ainda. Não temos a segunda temporada, mas com certeza terá continuidade. Então, aproveite para assistir. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Esperamos que vocês gostem dessa série, ok? E como sempre, gostaríamos de pedir para que, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário também, se você já assistiu essa série e quiser compartilhar a sua opinião, também vai ser muito legal e a gente vai gostar muito de saber. Obrigado, Letícia. De nada. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até.